Bom dia, vocês me escutam? Tá. É um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Espero que seja uma conversa boa para honrar a sexta-feira, né, final de semana. Espero que ela não provoque bastante vocês. Acho que desligou aqui. Eu preparei uma conversa que busca fazer algo que eu venho me preocupando muito nos últimos tempos, que é a gente formar uma convenção do desenvolvimento. O que significa isso? Ter objetivos compartilhados, entendimentos compartilhados, não necessariamente concordar com a ideia, com o rumo que o desenvolvimento vai tomar, mas a ideia é que a gente precisa ter uma agenda de desenvolvimento. E isso contrasta diretamente com a convenção que hoje ainda persiste, está um pouco cambaleante, que é uma visão de que tudo que a economia precisa estar com estabilidade de preços e todo o resto meio que ocorreria por uma força providencial, seja do mercado, seja das instituições e, para muita gente, educação. Né? Então, se você fizer colocar as pessoas na escola, tiver as instituições certas, o déficit fiscal controlado, o resto anda sozinho. Essa convenção durou mais ou menos 40 anos no Brasil. A partir da crise dos anos 80, a gente passa, então, a focar cada vez mais em estabilidade. O mundo vai nesse caminho. Só que, desde a invasão da Ucrânia por parte da Rússia em 2014, depois o avanço chinês em várias áreas da tecnologia, e a pandemia e a guerra da Ucrânia com a Rússia, acabaram colocando um desafio muito maior para as sociedades. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é provocá-los com a experiência internacional, para que a gente, então, possa refletir um pouco sobre as limitações do nosso modelo. Onde que a gente pode melhorar? E eu não vou fazer uma defesa, num sentido simplório do termo, de que o Estado tem que estar em todas as áreas, que o Estado tem que atuar em todas as áreas, que o Estado ele é a força dominante. Não se trata disso. A questão é como que a gente pode fazer para que as instituições do Estado atuem onde elas podem, como, né, você muito bem colocou, produzir mais valor para a sociedade. Tá? Não necessariamente rentabilidade, que essa é a visão que acaba dominando, inclusive hoje no noticiário, quando a gente fala de empresas estatais. Nem toda empresa estatal precisa dar lucro. Tá? E isso é algo que a sociedade ainda, como um todo, não tem clareza. E ela não tem que dar lucro necessariamente porque ela não é estável, ela não funciona bem. É que tem coisas que não se traduzem em rentabilidade financeira. Então, essa convenção de olhar para as empresas estatais como exclusivamente um balanço financeiro acaba gerando o que eu acho uma série de incompreensões. Então, eu vou provocá-los aqui no que está acontecendo em outras partes do mundo, para a gente poder, então, discutir o Brasil. Juliana, por favor. Então, eu vou começar a falar rapidamente essa introdução, só para vocês aquecerem a cabeça, tá? Como professor, a gente não gosta de entrar muito no assunto, senão quem chega aqui um pouquinho mais lento não aquece a cabeça. Então, o papel do Estado no desenvolvimento, ele tem, na minha visão, todo esse conjunto de atividades, desde melhorar a inserção internacional, né, do país, toda a parte de estabilidade, de também redirecionar recursos para onde pode haver maior emprego, maior distribuição de renda, que a gente consiga melhorar o bem-estar coletivo. O item 3, que é essa estrutura tecnoprodutiva, eu acho que é uma dimensão que tem sido muito subestimada nas últimas décadas, e o Estado foi colocado um pouco, né, de lado nessa história, em favor de uma visão da infraestrutura que ela é exclusivamente, né, orientada para a infraestrutura. A infraestrutura é muito importante, mas ela não resume aquilo que o Estado pode fazer, seja no sentido de garantir um determinado comportamento por parte dos agentes econômicos, seja por meio da regulação, seja por meio das nossas empresas na hora de exportar, seja por meio de uma série de outras atividades como poluição, né, agredir o meio ambiente, em que o Estado tem uma função muito importante. Então, a simplificação do debate sobre o Estado é onde eu acho que reside o maior problema. Então, o Estado é uma organização imensa, né? Vocês que participam todo dia diretamente dele, eu mais indiretamente como servidor federal de uma universidade federal, mas vocês estão aqui no núcleo de como o Estado funciona, vocês sabem a complexidade que é isso, e as pessoas muitas vezes não têm essa noção. Então, acho que um pouco dessa convenção que se formou vai muito na ideia de que o Estado tem que funcionar como uma empresa privada.
né? Isso ficou conhecido lá nos anos 90 como a nova gestão pública, né? E na minha visão, e não só na minha, mas de várias outras pessoas, causou muito dano à operação do Estado. Tá? Melhorou em algumas partes, mas no geral eu acho que sacrificou muitas funções do Estado que perderam legitimidade social. Juliana, por favor. Então, isso aqui é mais para quem está em casa, tá? Eu sei que vocês que estão aqui sabem disso. Tá? Então, não tem mercado sem Estado forte. Quem já leu A Grande Transformação do Cal Polanyi sabe. É preciso ter muito Estado para que o mercado, para que o setor privado funcione bem, seja na parte de regulação, definição de leis, direitos de propriedade, principalmente na parte de indução, naquilo que a gente chama de bens públicos, né? Seja conhecimento, seja parte de infraestrutura, toda a parte, né, de socorro, parte de policiamento e assim por diante. Juliana, por favor. Então, quando a gente pensa em capacidades estatais, aqui poderia ter uns 30 slides falando o que são capacidades estatais. Tá? Eu simplifiquei em 3 itens. Prestação de serviço para a sociedade, para a população. A parte de suporte técnico à política pública, na parte de planejamento, implementação, monitoramento. E aí a gente vai ver hoje que na parte de monitoramento existe um elemento importante que é a cobrança. Quando você está lidando com o setor privado, e essa fronteira entre o setor público e privado vai ficando cada vez mais nublada, porque o Estado vai, né, atuando de uma maneira mais dinâmica com o setor privado, esse elemento de cobrança, de contrapartidas, de entrega de resultado, ele é super importante. E no Brasil a gente tem uma dificuldade em fazer isso. E aí são por aspectos políticos, culturais, históricos, que eu acho que vocês aqui estão muito equipados para começar a lidar com esse problema de como fazer, né, o Estado ter um maior potencial de cobrança quando ele entra em contato com o setor privado. E aí, finalmente, a parte que eu considero mais importante para essa apresentação, e vai ser o foco da fala, é a capacidade do Estado de mobilizar recursos. E aqui eu não posso enfatizar o suficiente a importância das empresas estatais historicamente no Brasil. Principalmente com o nosso histórico de dificuldades fiscais, as empresas estatais cumprem esse papel de operar rendas que muitas vezes vêm de setores monopolizados em que as estatais operam, e essas rendas então são canalizadas para atividades que levam, né, ou a reprodução dessa atividade ou ampliação em outros setores. E aí, finalmente, a questão do orçamento da União, que também é muito importante, principalmente em outros países. Em muitos países, as empresas estatais elas têm literal acesso direto ao orçamento público. É praticamente sem condição. Entrou em déficit, o governo vai lá e banca, e eu estou falando muitas vezes de bancos, de gestoras de ativos. Tá? Deixa eu ler, por favor. Então, um elemento que é importante a gente pensar quando a gente fala, né, de Estado, fala de política pública e política industrial, que é um pouco o viés que eu adoto aqui, tem a ver com essa aspiração de construir um sistema nacional de inovação. O que é um sistema nacional de inovação? Essencialmente é um grande sistema onde quem tem algo a contribuir na forma de conhecimento, seja um conhecimento técnico, científico, seja um conhecimento aplicado, seja um conhecimento empresarial, na capacidade de transformar uma ideia num negócio, essa pessoa encontra um lugar onde ela pode compartilhar essas ideias, aprender com o ambiente e ensinar o ambiente. Então o ambiente, num sistema nacional de inovação, ele remunera financeiramente o esforço intelectual, o esforço inventivo e inovativo, mas ele também recompensa a sociedade por meio de um ambiente que é nutritivo para esse tipo de atividade, independentemente de em qual setor você se encontra. Tá? Então a gente está falando de Coreia do Sul, a gente está falando dos Estados Unidos, que tem diferentes modelos. A China agora nasce com um modelo totalmente diferente, né, e que tem desafiado muito a análise de quem acompanha, principalmente no Ocidente, né, porque o nosso quadro analítico é muito limitado para entender o que ocorre na China. A gente vai tentando ali, né, fazer a sobreposição dos conceitos e dos fenômenos, né, mas é muito difícil. E eles estão oferecendo algo muito novo. Eu nunca me esqueço daquele vídeo, até compartilhei no meu Instagram, do Elon Musk rindo da BYD alguns anos atrás, né, falando, olha, você viu o carro deles? Que carro horrível, isso aí, dizendo, isso nunca vai ser um concorrente meu. E o que o Sistema Nacional de Inovação faz? Ele aprende rapidamente. Ele é uma esponja de conhecimento, uma esponja de inovação, e ele reproduz isso do jeito que a sociedade está ali constituída para fazer e consegue oferecer soluções. As soluções rápidas e agora estão aí, né? A empresa que produzia celular está produzindo automóvel,
né, elétrico, que é a Huawei, né? Então você tem, né, e tem outra até, qual que era? A Xiaomi. Então o que eu estou falando aqui quando eu digo tecnologia social? Isso é um elemento muito importante que os economistas normalmente eles desprezam. Tá? E aqui eu já faço todas as ressalvas e desculpas pela minha profissão, porque a gente gosta muito da parte em que vocês geralmente têm mais problemas. Né? A gente gosta da parte que é a formulação. Desculpa, a parte que vocês não têm problemas. A gente gosta muito da formulação e a gente gosta de dizer se deu certo ou errado, apontar o dedo. A gente fica lá no nosso escritório com ar-condicionado esperando os dados chegarem por alguma agência pública, em geral, ou alguma agência privada bancada com dinheiro público. E aí a gente analisa e diz se deu certo ou errado. Mas a parte-chave, que é a implementação, o economista é meio cego para isso. Né? Então, a tecnologia social, ela vai lidar justamente com isso. Então, o exemplo simples é, economista gosta de receita. Então, você pega lá a receita do bolo, a gente analisa, eu acho que vai ficar bom, acho que não vai ficar. O que é a tecnologia social? Como você vai organizar o ambiente para executar a receita? A gente normalmente, como economista, não pensa muito nisso. E eu acho que é exatamente nesse ponto que entra o papel, né, das empresas estatais, porque elas não são apenas prestadoras de serviços, mas como mobilizadoras de recursos, elas também formatam decisões. Existem muitas empresas no setor privado que dependem de como as empresas estatais operam para que elas possam definir os seus planos de investimento. Então não é exclusivamente um balanço financeiro de entradas e saídas, como muitas vezes aparece na imprensa, né? No rombo das estatais ou no superávit das estatais. Não é exclusivamente isso, a gente precisa ir além, né, dessa leitura. E a discussão de tecnologias sociais é fundamental. E aí eu trouxe no próximo slide uma breve lista de um artigo muito bom do Wilson Suzigan e do Jorge Furtado, que vai João Furtado, desculpa, que eles vão justamente discutir por que as instituições de política industrial no Brasil têm tanta dificuldade de prosperar. Tá? E, essencialmente, a ideia é que a gente tem uma infinidade de instituições de pequena escala, muitas vezes, não tem muito apoio orçamentário, ou não recebem muito incentivo na parte de qualificação dos seus quadros, é muito diversificado em termos de níveis de qualificação e níveis de poder de decisão, e muitas vezes a gente tem sobreposição entre competências, a gente tem conflito de competências e isso acaba gerando o resultado de uma expectativa muito grande com um produto que não é, vamos dizer, visto como sendo adequado ou não recebe reconhecimento social. E aí aqueles esforços de política industrial que são mais exigentes no longo prazo, eles no meio do caminho começam a receber muitas críticas. E esse é um outro ponto da convenção que eu gostaria de discutir com vocês. O Brasil tem dificuldade em aceitar coisas que demoram para ter resultado. A gente, não sei se esse é um traço ibérico nosso, se é algo do Ocidente, mas em geral aqui no Brasil existe uma ansiedade muito grande com atividades que têm longa maturação. Não à toa, as empresas estatais sempre foram construídas em períodos de muito conflito, de maneira sequencial, né? Você não teve uma criação, né, grande, imediata, não sendo um respectivo período ali entre os anos 30 e os anos 50, exatamente porque não existe esse entendimento muitas vezes do que é uma perspectiva de longo prazo. Então todo esse conjunto institucional, né, que vai desde o CNDI, passando por todos os institutos que estão ali na alçada do MDIC, do MCT, agora MCTI, eles precisam trabalhar de uma maneira incrivelmente coordenada ao longo do tempo. Só que com as complexidades políticas, com as diferentes conjunturas, né, e os ciclos ideológicos que vão acontecendo. E eu acho que esse talvez seja o maior desafio de um Estado num país periférico como o nosso, que é constituir uma institucionalidade que seja imune ao ciclo ideológico. Ou seja, para isso você precisa ter uma definição clara da governança daquelas instituições, como elas desempenham um papel sistêmico, e a partir disso haver uma defesa institucional dela, seja pela sociedade, seja pela própria instituição, as instituições políticas. Isso hoje no Brasil não ocorre. Então eu sei que o meu amigo Alessandro Ottaviani já veio aqui e falou bastante para vocês, então não vou gastar muito tempo com o Brasil, não por falta de vontade, mas porque eu quero provocá-los com outras experiências. Então, a ideia dessa apresentação que Elisa e a Débora se arriscaram a fazer com vocês, colocando a reputação delas em jogo, me trazendo aqui,
É que vocês sabem, quem me acompanha nas redes sociais ou na coluna da Folha, sabem que eu gosto de provocar. Tá? E não é por um deleite autorreferencial, é porque eu acho que a gente acaba deixando muita coisa que precisa ser questionada, né, meio que no curso normal, como se fosse normalizado. E aí, quando meu querido amigo aqui, Felipe Augusto Machado, compartilhou, né, um relatório que veio do Roosevelt Institute, e é um relatório que ele de maneira muito hábil, ele pôs só um gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês. E a hora que eu olhei esse gráfico, eu falei, não, eu tenho que digerir esse relatório inteiro. Não, ainda não, deixa eu fazer mais suspense. E aí, o que mostrava esse relatório? Que essa ideia aqui no Brasil de que as empresas estatais são um conglomerado decadente, deteriorado, que não tem função, só serve para atrapalhar, estava sendo usado no resto do mundo. E que o Brasil estava muito longe de ser, né, o universo comunista que se ouve nas redes sociais, em termos de dominância do Estado. Né? E aí, conversando com o pessoal do BNDES, eu vou contar isso que eu contei para vocês lá na sala. Eu falei assim, mas por que o Estado, como o BNDES, não participa mais das empresas em que ele investe? E aí foi aquele silêncio na sala, né? Não fala isso. Não fala isso porque senão o mercado vai reagir, vai ficar bravo. Porque o BNDES não pode ter participação nas empresas que ele investe, que ele coloca fundos públicos, que muitas vezes ele ajuda a construir, e depois ele não pode se beneficiar disso. E aí quem estava falando isso era o Lenin? Não, era a Mariana Mazzucato. Ela chegou e falou assim, olha, por que o Estado não se aproveita do investimento que ele faz e começa a receber os dividendos disso? Então o que a gente vai ver aqui, em essência, tá, de uma maneira bem simplificada, é como se o Estado estivesse aprendendo com o mercado financeiro, em termos dos ativos, dos instrumentos, e começando a desenhar uma cara pública, de interesse público para esses instrumentos. E por que isso é importante quando a gente fala, né, num mundo dividido entre China e Estados Unidos? Porque o que a China consegue fazer, talvez até além da conta, é dar uma cara quase dominantemente pública a uma ferramenta que a gente normalizou como sendo privada, que são as finanças. Então, quando você fala em finanças, em geral a pessoa pensa o quê? Bolsa de valores, hedge funds, venture capital, todos esses nomes que vêm em inglês para já dizer, tá vendo? Não é público. Não é público. Porque nada do público é em inglês. Tudo que é do público é antigão, não tem nada moderno. Então, tá vendo? Não tem nada de... E ao contrário. Finança é uma instituição social. Ela é a capacidade de mobilizar recursos em diferentes momentos do tempo de acordo com a necessidade de utilização daquele recurso. É essencialmente isso, é uma tecnologia. Ela pode ser usada como, né, a digitalização, como a inteligência artificial, ela pode ser usada para fins públicos e pode ser usada para fins privados. O que a gente vai ver é essencialmente o mundo caminhando na direção de publicizar as finanças, mas trazendo os aspectos dinâmicos do setor privado e tentando, com isso, ampliar a capacidade de mobilização de recursos por parte do Estado, mas adotando já regras de governança, de autonomia, de defesa da independência, muitas vezes, do processo decisório dessas instituições, para evitar que essa, muitas vezes vista, ingerência política, que aqui no Brasil só vem de um lado, ela só vem geralmente do político, né? Lá, em geral, é pensado também para que ela não venha do privado, porque o privado também pode distorcer o processo decisório que está ali definido, né, na Constituição, na governança da empresa. Juliana, por favor. Aí eu vou pedir, infelizmente, passando um por aqui, eu achei que eu fosse ter o controle. Então, as três entidades estatais que esse estudo vai trazer para a gente são, primeiro, as empresas estatais, né, e elas vão ter... Pode ir passando, viu, aos pouquinhos. Pode ir. Ela não está indo? Tá. Então eles vão fazer um levantamento, mundo afora, e eles vão definir essencialmente participação da empresa estatal como aquela que tem maioria, né, no capital acionário da empresa. Em geral, o que a gente vê?
As empresas estatais estão concentradas nos setores de utilidade pública, água, eletricidade, infraestrutura, serviços de transporte, mas elas também vão para setores estratégicos, tá? Como defesa, aeroespacial, e também estão muitas vezes no mercado do setor imobiliário. China e Estados Unidos, particularmente, têm bastante atuação no setor imobiliário. Depois, os fundos soberanos, que são entidades de investimento de recursos estatais, só que elas têm esse caráter de longo prazo, né, que é aquilo que hoje vem sendo chamado de finança paciente. Então, como em geral os fundos soberanos, eles têm recursos que vêm ou da venda muito intensa de recursos naturais, né, em geral a motivação inicial deles foi essa, países exportadores de petróleo, que queriam proteger esses recursos de desperdício, então eles colocam nesses fundos e o Estado, em alguns desenhos, pode usar uma parte dos retornos, ou como um fundo patrimonial. Ele pode usar uma parte desses retornos conforme o fundo soberano vai aplicando esse dinheiro. E como eles não têm problema de liquidez, porque em geral eles não estão dependendo de nenhum agente privado, não estão captando recursos no mercado, eles então se definem objetivos de longo prazo. Eles passam por um processo que é muito mais paciente de aplicação do recurso. E, efetivamente, muitos fundos soberanos alocam recursos fora do país, para justamente participar do mercado internacional de ativos. Então, é algo como se o BNDES comprasse ações da Apple, comprasse ações de outras empresas em outros países, da Cisco e tal, para falar, olha, eu estou gerando retorno aqui. Esses fundos soberanos, então, têm esse papel de diversificar, tanto ativamente, investindo em ações, títulos, debêntures, bons e tal, quanto passivo, comprando esses índices, né, de ações e tal. E eles são uma força importante de dinâmica no mercado financeiro internacional. E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês do fundo de pensão da Noruega, que detém 1,5% dos ativos globais. Parem para pensar nisso. 1,5% dos ativos que estão em bolsa abertos é de um único fundo na Noruega, que tem algo em torno de 1,5 trilhão de dólares. E aí a última entidade é a Instituição Financeira de Desenvolvimento, ou Bancos Nacionais de Desenvolvimento. E aqui é o que a gente já conhece, acho que não tem muita novidade. O que vai ter de um pouco de novidade é na experiência que eu vou trazer para vocês, que é do KfW alemão. Tá? E aí já faço todas as ressalvas que o Brasil não é a Alemanha, caso vocês não tenham percebido. Então, obviamente, o funcionamento de um banco de desenvolvimento na Alemanha é diferente de como ele vai operar aqui no Brasil por questões históricas, culturais e políticas. Então, o que uma instituição financeira de desenvolvimento faz? Essencialmente é conceder empréstimos, né, na área comercial, e o propósito delas, pasmem, é fazer o que aqui é visto como um pecado, que é influenciar o mercado de crédito. Né? Aqui é visto, está diminuindo a potência da política monetária e tal, algo que é muito falado e pouco provado, diga-se de passagem. E a justificativa é que tem muitas falhas no mercado financeiro, como mercados incompletos, tem áreas de financiamento em que ninguém quer colocar dinheiro, e aí o banco público faz esse papel. Mas faz um papel ainda mais importante quando o mercado de crédito paralisa no contexto do ciclo econômico. Então, no momento em que a economia começa a cair, o mercado bancário privado, o que ele faz? Ele se protege. E é nesse momento que o banco público tem um papel de ir lá tentar segurar, né, as pontas da economia, concedendo crédito, inclusive para bancos. Mas para as empresas, pequenos negócios, para conseguir segurar, né, no momento em que a racionalidade individual está jogando contra o coletivo. Porque é racional você se defender num contexto de crise. Mas aí a entidade pública tem esse papel coordenador e ela consegue, então, contrarrestar esse movimento e segurar ou sustentar o movimento da economia. Só que os bancos públicos também focam objetivos de longo prazo de desenvolvimento. E é aqui que a finança privada começa a entrar em parafuso. Porque quando você vai fazer uma análise de custo-benefício para construir um prédio, você consegue identificar os custos e os benefícios razoavelmente de forma clara. Quando você vai construir uma ponte, quando você vai construir, né, todo um conjunto de ligações de saneamento, isso é muito mais difícil de fazer. Tanto porque você tem efeitos, por exemplo, sobre a área da saúde, né, saneamento significa menos gasto no SUS, quanto você tem efeitos, por exemplo, na área da educação. Então, esses efeitos que a gente chama de transbordamento, eles tornam muito difícil você fazer a avaliação, por exemplo, de um projeto. Não à toa, quando foi aprovado o marco do saneamento, a gente viu, inclusive no governo passado,
a possibilidade de criar uma empresa estatal para ficar com as partes do mercado de saneamento que as privadas não quiseram. Porque é exatamente o problema do saneamento, né? Você tem subsídio cruzado, a parte mais rica ajuda a bancar a parte mais pobre que não consegue pagar por aquele serviço. Quando você fraciona o mercado vai querer o quê? Ele vai querer a parte mais rentável. E eu estou falando isso porque eu conversei com engenheiros que participaram dos leilões e ele falou, você acha que eu vou querer a parte pobre? Não, eu vou querer a parte rica. E aí chegou a se cogitar de abrir uma empresa pública só para gerir, né, as partes do saneamento dos municípios que não tinham a capacidade de gerar renda. E eu estou colocando isso apenas para mostrar a dificuldade que às vezes os ativos financeiros no setor privado têm de identificar o que é o bem coletivo. Ele não vai aparecer na forma de receita financeira, ele vai vir em outras formas. Então os bancos públicos acabam atuando nesse setor de uma maneira a tentar mobilizar esse valor social sem que ele se traduza necessariamente em valorização de ativo financeiro. Isso não significa que eles não tenham preocupação com lucro. Na maioria, os bancos públicos, mundo afora, são lucrativos. Isso não significa que eles buscam o lucro máximo. Eles têm que se manter, ter diferentes fontes de recursos para poder atacar esses diferentes objetivos que, em geral, o mercado financeiro não consegue atacar. Por favor. Então, essa tabela aqui, que eu fiz para testar quem está com boa visão ou não, na verdade, isso aqui o propósito é muito mais mostrar para vocês o que é um mapa das empresas estatais mundo afora. Foi essa foto que o Felipe aqui colocou, né, nas redes sociais dele, e eu fiquei doido assim, para entender. Então, essencialmente, eles fizeram um levantamento com 30 países, 24 da OCDE e 6 que não estão na OCDE, o Brasil está incluído. E eles foram verificar qual que é a intensidade, o alcance da atuação das empresas estatais. Então, eu destaquei ali em vermelho, lá em cima a gente tem os países, e eles estão ordenados de acordo com esse indicador que está na segunda linha, abaixo do nome do país, que vai de 6 até 0, tá? De 0 até 6. E o que a gente vê? Eu vou só destacar alguns pontos, depois eu faço questão de compartilhar com vocês o arquivo, o link, para vocês se deliciarem, porque é muito legal o estudo, de verdade, vale a pena. Se eu conseguir estimulá-los a ler esse relatório depois dessa conversa, eu já vou estar satisfeito. E o que a gente vê? Que um país como a Indonésia, ela tem o índice mais alto, que é de 6, ou seja, é um país que tem algo em torno de 30 empresas estatais em mais de 30 setores, num universo de 41 setores. Tá? Então é um país que vem fazendo um esforço grande de pareamento econômico, usando fortemente o Estado. As empresas estatais, fundos públicos, é um país que inclusive também, né, teve recentemente problema com cidades, né, e está tendo que deslocar a sua capital por conta também da subida do nível dos oceanos. Mas o que chama a atenção não é a Indonésia em si, que é um experimento um tanto incomum. É o país que vem logo na sequência, que é a França. A França tem mais dominância estatal na economia do que a Federação Russa, para vocês terem uma ideia. Aí vem Polônia, Suíça, Alemanha, Noruega, e o Brasil lá no meio, depois do Canadá. Então o nosso índice é 3, a gente está bem no meio, em termos de participação, né, das estatais na economia. E o que está em verdinho ali são os setores em que o Estado tem uma participação, tem pelo menos, né, uma empresa estatal que tem maioria. Então, quando vocês olharem esses dados, vocês vão estranhar alguns deles, tá? Porque vai depender do critério que foi adotado para dizer que uma empresa estatal. Então, por exemplo, as pessoas acham que a Embraer é uma empresa estatal, né? Ela tem uma participação muito pequena da BNDES Participações, só que ela tem a Golden Share. Então, ela tem uma influência sobre a gestão da empresa, mas ela não é uma empresa estatal, no sentido que eles estão adotando aqui. Tá? E, então, onde que tem, né, a atuação de vários países? Aí, só olhando o mapa como um todo, o que a gente vê? Que os países que estão mais para a direita são os países, em geral, ou eles são anglo-saxônicos, tá? Então tem Estados Unidos, Reino Unido, ou eles têm, em geral, algum histórico que não fez muito investimento, não criou muitas instituições estatais. Então ali, Chile é o que tem menos. Tá? Aí pode ter um pouco a ver com o tamanho da economia, o fato de ser muito especializado, né, em alguns produtos, pouco diversificada.
Aí tem os Estados Unidos logo na sequência, da direita para a esquerda, a Espanha, Reino Unido, Bélgica, Holanda e Israel. Só que numa outra ocasião, se houver essa outra ocasião, vocês me convidarem de novo, aí a gente conversa sobre outro aspecto que são os canais de atuação estatal. Então por que eu estou falando isso agora? Porque se você ver como Israel opera, ele basicamente, o Estado israelense, opera debaixo do radar do que a gente entende por atuação do Estado. Eles têm vários mecanismos que, via participações, via indução, por exemplo, nos conselhos de administração das empresas em que eles investiram. Então não aparece como estatal, mas o controle, o direcionamento é fundamentalmente estatal, orientado para os objetivos societários daquela sociedade. Então isso aqui sempre, os recortes, eles vão ser fundamentais para entender o que a gente está querendo apontar. Então pode passar, por favor? Para não gastar muito tempo a gente conversar. Aqui a gente tem, em termos de participação, o primeiro era os serviços de rede, tá? Eletricidade, saneamento, água, tal. Esses agora são a produção de serviços e indústria. Aí o quadro aqui fica bem mais diversificado, né? Por quê? Em geral, os estados nacionais não investem muito na área de manufatura. Então vocês vão ver que tem muito mais cinza, né? Que são os países que não têm atuação nesses setores de manufatura, mas dominantemente está na área de serviço, né? Transporte, saneamento, telecomunicações, serviço de educação e tal. Então aqui já muda um pouco de figura, mas ainda assim eu acho que para a expectativa comum das pessoas tem mais estatais do que seria o esperado, né? E aí a gente vê a Indonésia, né? A Indonésia é um caso interessantíssimo que eu convido vocês a estudar, porque ali é quase que uma moeda que está sendo jogada para o alto. Pode dar super certo, né, e o país conseguir arrancar em termos de desenvolvimento, e pode ser que tenha muitos problemas no caminho. Por enquanto, eles têm um único presidente há 10 anos, então não é exatamente o que a gente conhece por uma democracia ocidental, né, o poder tende a se manter, mas a gente está vendo que está tendo esse resultado. Esse talvez seja um dos elementos em transformações estruturais, né? Fazê-las sobre democracia é muito mais difícil. Próximo. Aqui, em termos de distribuição setorial, a maior parte dos países tem empresas em vários setores. A média é de 10 empresas na área de redes, né, serviços de rede, que são eletricidade, água, tal, e na área, 14 na área de redes, e a média é algo em torno de 10 empresas estatais na área de indústria e serviços. Aí o que eu queria apenas destacar, pode ir para o próximo, porque o Brasil só está no próximo. A gente entra aqui um pouquinho mais para baixo em termos da diversificação das nossas estatais, de acordo com essa leitura, tá? Vocês vão ver dados contrastantes, vocês que trabalham com empresas estatais. O Brasil tem muito mais do que está sendo retratado aqui pelo critério que eles estão adotando aqui para mensurar isso, para poder comparar com os outros países. E a gente tem uma dominância, essa aí é a distribuição percentual da participação estatal entre os setores. Então tem ali, 42% das estatais no Brasil estão em eletricidade, gás, a parte de... Aqui não tem muito, né, oferta de ar-condicionado. Em outros países, acho que tem outra situação climática, o Estado atua mais fortemente nisso. E 33% na parte de saneamento, né, na área de saneamento, eletricidade. Então vejo que comparativamente a outros países, como é o caso, por exemplo, ali da Tailândia, 41% está na área de mineração. Tá? Aí se você pega o caso da Áustria, que tem uma situação parecida com a nossa, também muito focada em eletricidade, está logo abaixo ali do Brasil. Pegar algum outro caso interessante, a Bolívia tem uma distribuição, a Bolívia é o terceiro de baixo para cima. Ali. Então tem 33% na área de mineração, tem 17% na área de manufatura e 50% na área de eletricidade, energia, né, essencialmente. E aqui o que chama muito a atenção é o Japão, que é o último item. Não pode ficar ali. 100% das empresas no setor de transporte e armazenamento. Então isso mostra, assim, o Estado japonês, ele concentra muito a atividade, tá, das estatais nesse setor de indústria e serviços. Não é um Estado que diversifica nessa área, né, diferente da maioria dos outros países. Pode passar. Aí agora, em termos de ativos, o Brasil, ele tem, pegando os ativos das empresas, eu destaquei ali, 77% dos ativos está concentrado em mineração. Isso muito possivelmente tem a ver com o valor das empresas em que o Brasil investe e também com a participação que o setor mineral tem na economia.
Então, tanto, né, principalmente Petrobras, não tem essencialmente bolsa de valores, né, sem Petrobras. Né? A Petrobras sustenta de maneira muito forte a bolsa de valores. Eletricidade, 13% dos ativos brasileiros estão em eletricidade, 7% na parte de saneamento. Isso tudo área estatal. Aí depois, eu acho que vocês lendo o relatório, vocês vão conseguir identificar outros elementos mais interessantes, né, com outros países. Próximo, Juliana, por favor. Aqui pode ir, que é só... Enfim, o que eu queria destacar aqui é que quando a gente pega... eu não sei se vocês já conheceram uma base de dados chamada Orbis. Ela tem mais de 4 milhões de empresas, mundo afora, uma base tão fantástica quanto ela é cara para se obter. E o levantamento que fizeram nessa base mostra que em qualquer recorte que você faz, tirando o recorte das 10 maiores empresas do mundo, 20% das grandes corporações são estatais, mundo afora. No recorte das 10 maiores, 4 são empresas estatais. E uma delas é a empresa recém-estatizada francesa de energia elétrica, né, que é a Électricité de France, né? Então a EDF. Ela foi recentemente privatizada porque se entendeu que o setor privado não estava conseguindo coordenar o setor elétrico de uma maneira a garantir as metas de descarbonização. Então o governo francês assumiu e ela é uma das principais empresas aí. Se eu não me engano, ela é a 7ª empresa com ativos algo em torno de 340 bilhões de dólares. É um valor monumental, em torno de 1,7 trilhão de reais. Então, em todos os recortes, a gente vê que as empresas estatais têm uma boa colocação. Se a gente pega nos últimos 20 anos, houve a criação mais ou menos de 5 estatais por ano, mundo afora, assim, em diferentes países na média. Então, teve uma criação muito grande de estatal. Aí vem a parte em que eu sempre evito, para não distorcer demais a análise, quando a gente coloca a China. Então, daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico. Quando você vai ver, você faz um recorte de 1.800 estatais, 1.200 são chinesas. Né? Então, só 600 ali para o resto do mundo para a gente brincar dentro da análise. Tá? Nesses 40 países da amostra, evidentemente. Próxima, por favor. Aí, indo para os ativos de fundos soberanos, a gente vê que é muito recente, né, que os estados começaram a lançar mão desse instrumento financeiro como uma forma de, seja estabilizar o câmbio no país, seja uma maneira de garantir a preservação do valor de uma riqueza natural intergeracionalmente. Aí o caso do fundo, tanto da Noruega quanto quando a gente pensa de maneira mais ampla os fundos soberanos, pega Emirados Árabes, esses países são muito ricos em petróleo, eles em geral têm esse foco de longo prazo, porque é tanto dinheiro que entra que eles não têm preocupação com liquidez, né? E eles aplicam dinheiro no mundo inteiro, são uma força mobilizadora de recursos muito importante mundo afora. Eles, quando a gente fala, né, muitas vezes do rentismo, eles são parte disso. Tá? Porque eles são aplicadores, eles não são empresas em si, eles não podem, inclusive, ter controle sobre a empresa, por conta de governança. Tá? Então eles podem pegar o dinheiro, aplicar, a maioria deles aplica fora do país, para justamente poder se beneficiar dos ciclos de expansão de ativos mundo afora, mas eles não podem controlar as empresas. Então eu trouxe alguns dados bem rapidinho, que se você quiser colocar todos, pode colocar. São acho 3 ou 4 linhas. Então os Estados Unidos têm 15 fundos soberanos, porque lá tem fundo soberano subnacional, tá, em estados. Os Emirados Árabes têm 10 fundos, o Canadá tem 5, a Nigéria tem 4, a Austrália tem 3, e aí a lista é grande. Então 91 países, eles têm 163 fundos soberanos. Então a maioria tem mais de um fundo soberano. Tá? Em geral, quando tem sistema federativo, as entidades subnacionais também têm. Olha o valor que eles acumulam, olha, 11,7 trilhões de dólares até 2022. Com essa expansão, é possível que hoje esse ativo esteja maior, tá? Mas eu, pelo menos, ainda não tive acesso a esses dados. O maior de todos é, sem surpresa, a China, né, que tem 3 fundos soberanos que somam, ali está em bilhões, mas é 2,8 trilhões de dólares, tá? 2,8 tri. E aí só um parênteses, por que eu não acredito que a hegemonia do dólar está ameaçada? Está sendo contestada. Porque isso que vocês estão vendo aqui tem a ver com como a China gere as suas reservas internacionais. Então ela tira dinheiro das reservas internacionais e começa a colocar nesses veículos especiais de investimento.
que tem uma regularidade de transparência diferente das contas internacionais. Tá? Então, eu não acho que a China parou de demandar dólar. Ela só começou a usar o dólar de maneira diferente. Antes ele ficava parado lá no Tesouro Norte-Americano, agora pegou esses dólares e está colocando em outros veículos de investimento, fundos patrimoniais, fundos de investimento, e principalmente comprando commodities para estocar em casa. Então mudou muito a maneira como os países estão fazendo a gestão. Essa, inclusive, conhecida como uma gestão antagônica de reservas, porque ela está gerando pressão geopolítica e tal. Então aqui tem uma manifestação possível de por que a gente está vendo essa queda acentuada nas reservas internacionais chinesas. Porque é outra entidade do Estado. Próximo, por favor. Desculpa, Juliana. Tem um antes ali, a última linha. O Fundo Global de Pensões do governo da Noruega tem 1,5 trilhão. Tá? É que eu deixei aí na notação americana, mas é 1,5 trilhão de dólares. Bom, em termos de bancos, de instituições financeiras do desenvolvimento, a gente tem 351 instituições nacionais, tá? Mas se a gente considerar as que são multinacionais e multilaterais, esse número sobe para cima de 530. E, em média, a gente teve a criação aí de 5 instituições financeiras por ano nas últimas 2 décadas. Então isso é uma tendência muito clara de que os estados estão se armando do ponto de vista financeiro para enfrentar novas tendências, enfrentar desafios, emergências. E depois eu vou mostrar para vocês um caso específico que foi nos Estados Unidos no período da Grande Depressão. Pode ir. Aqui, em termos de distribuição de participação das empresas, dos bancos de desenvolvimento, em geral, os países anglo-saxônicos eles têm mandatos muito mais restritos. Então, os Estados Unidos, que tem os maiores ativos ali na segunda coluna, quase 8 trilhões de dólares em bancos públicos, pasmem. Estados Unidos, 8 trilhões em bancos públicos, em termos de ativos. Mas muito focado no setor imobiliário, ficou conhecido lá na época da grande crise financeira, o Fannie Mae, Fannie Mac, que trabalha com hipotecas e financiamento imobiliário. Mas também trabalha em outras partes como financiamento de exportações, é muito forte também nessa área. Aí a China vem na sequência, tem quase 5 trilhões de dólares em ativos, e aí é mais diversificada, atua em vários setores, assim como o Brasil, em que o BNDES ele não tem um mandato específico, trabalha com saneamento, trabalha com infraestrutura em geral, trabalha com financiamento do agronegócio, trabalha com financiamento de micro, pequenas e médias empresas, tem ali uma diversificação bem grande na atuação em diferentes setores. Em geral, os países mais ricos têm bancos mais restritos, com algumas exceções como a França, como aqui a Alemanha. A Alemanha, então, é o caso talvez do menos restrito que existe. Mas os anglo-saxônicos são um pouquinho mais contidos nesse sentido. Aí os motivos são vários, Tem mercados de capitais mais profundos, já conseguem financiar as atividades de desenvolvimento porque estão em outro patamar de desenvolvimento com relação a outros países. Próximo, Juliana, por favor. Então, para a gente já se encaminhar, quando eu digo que se encaminha para o final, tem bastante tempo ainda, tá? Mas é só para vocês já saberem que a parte mais difícil já passou. Que é ficar olhando esses gráficos e tal. Então, a propriedade estatal, ela vem trazer uma nova possibilidade de mobilização de recursos, que vem ganhando dominância nos países como um todo. E talvez isso resulte de várias décadas em que a gente acreditou que se deixasse na mão do mercado, essas coisas aconteceriam. E aqui é o Fundo Monetário Internacional falando que o neoliberalismo foi uma propaganda enganosa. Não entregou aquilo que prometeu. Não entregou o crescimento oferecido, não entregou a queda de desigualdade que se imaginou e não entregou a inovação e o crescimento da inovação que foi prometido. E aí, resultando um pouco desse processo, é o que a gente vê. Os estados estão assumindo uma série de tarefas, estão renacionalizando várias empresas, em vários setores considerados não apenas estratégicos do ponto de vista geopolítico, de defesa, mas também do ponto de vista social. Então eu trouxe alguns exemplos aqui, só para ilustrar o que a gente está falando. O México, então, recentemente nacionalizou as reservas de lítio, e isso mostra um movimento importante nessa guerra pelos minerais críticos, enquanto a gente está dormindo no ponto.
Porque a gente continua achando que o setor privado vai dar conta de resolver tudo isso. E a gente, né, não tem mais a nossa mineradora, que poderia ser uma força importante, que inclusive está na Indonésia com o nome Vale Indonésia. Tá? O México renacionalizou, né, para proteger suas reservas de lítio. O Chile fez a mesma coisa. O Chile, hein, gente? Que é o mais anglo-saxônico dos países aqui nessa amostra com relação a empresas estatais. Também nacionalizou sua indústria de lítio. E a Indonésia, né, esse caso interessante, que tem uma holding estatal de mineração que está atuando fortemente para poder controlar, né, a produção de níquel no país, de cobre, de vários minerais que são importantes. Até teve um caso recente interessante, agora está um processo político bem agitado, que é uma ilha que chama Nova Caledônia. E essa ilha produz muito níquel e, se eu não me engano, cobalto. E a Vale operava lá. E o Elon Musk estava querendo comprar essa mina para ter um suprimento direto para a Tesla. Só que a ilha entrou em polvorosa, porque ela é essencialmente um território francês que está buscando independência, e aí isso já agitou os mercados internacionais de minerais, né, porque ninguém sabe o que vai acontecer com esse processo. E o Macron tem um papel aqui importante porque ele está tentando dar mais força para os franceses na ilha, enquanto, né, os nativos querem ter maior domínio sobre o processo eleitoral. Então é algo que a própria expansão e a redefinição da fronteira mineral vai afetar muito a geopolítica e a maneira como as parcerias vão ocorrer, e aí as empresas estatais são importantes nesse sentido, porque elas oferecem uma certa estabilidade, né? Elas não estão tão sujeitas ao vai e vem dos mercados financeiros, não dependem tanto disso, e os países já perceberam isso, e estão fortalecendo suas empresas para justamente ter essa estabilidade. E finalmente a China, que, como sempre, né, funde várias empresas e cria uma gigante, a China Rare Earth Group, que é uma das maiores produtoras de terras raras. Se eu não me engano, Felipe me corrige, acho que 80%, né, de terras raras, algo assim, está lá na China, né, processo. Mais de 90%. Eles vão chegar a 102%, eu acho. Eles vão passar dos 100%, de tanta intensidade. Próxima, por favor. Então, nesse caso, o que a gente está vendo? Mesmo nos países que historicamente são considerados países de pouca participação estatal, a gente vê uma série de parcerias, como esse caso aqui da GE, a Aerospace nos Estados Unidos, que é uma empresa privada, fazendo uma parceria com a Hindustan Aeronautics, que é uma empresa indiana, para justamente poder equipar a Índia, que é a quarta potência militar do mundo, que está fazendo fortes investimentos na manufatura de armamento e tecnologia também de defesa. A Índia já tem satélite próprio, né? Eles já criaram, inclusive, todo um ecossistema de satélites para não depender do Ocidente. Então, essa empresa estatal, né, que é a Hindustan Aeronáutica, está fazendo aí parcerias com os Estados Unidos, inclusive teve aprovação no Congresso Nacional para poder avançar nessa parceria. Os países desenvolvidos acabam indo para esse caminho mais por um medo relativo ao suprimento, né, nas cadeias de suprimento, e a questão energética, principalmente a Europa, né? A Europa sofreu muito com a guerra com a Ucrânia e passou, então, a mobilizar suas empresas estatais ou renacionalizar para tentar amenizar um pouco o impacto disso. E aqui eu cito o caso francês, que eu já mencionei, e a ideia eu acho que ilustra bem o que faz uma empresa estatal. Ela está resgatando o controle para investir mais em reatores nucleares. O que, dada a visão típica de mercado, talvez não ocorresse se seguisse os padrões normais de mercado financeiro, tá? Porque ainda tem uma aversão muito grande, né, com a questão da energia nuclear, por conta, né, dos acidentes que ocorreram, que em número de mortes assim, não chegam nem perto, né, dos outros desastres que a gente tem em outras fontes de energia, mas causam, né, esse medo. Criou-se uma convenção, né, olha, a energia nuclear é ruim, dá muito problema, e então vamos evitar esse caminho. E aí o governo francês resgatou o controle para tentar seguir nessa direção. E aí finalmente o KfW, que é esse banco, não sei se todos já ouviram falar dele, é o BNDES deles, é um super BNDES, né, anabolizado, muito forte, com um amplo apoio da sociedade, inclusive com recursos fora de orçamento. Imaginem a tal responsabilidade fiscal, hein? Porque aqui teve tudo registrado lá, eles inclusive mobilizam recursos fora de orçamento, e você não vê ninguém falando, olha, que isso vai acabar a estabilidade fiscal na Alemanha. Não. Obviamente, o Brasil não é a Alemanha, tá? Tem outras condições e tal, mas, né, opera de uma maneira muito mais flexível e muito mais estratégica. E a Alemanha também
recentemente nacionalizou a Uniper, produtora de gás natural, também para poder atingir as metas de descarbonização até 2050. E esse parece ser um pouco o padrão de vários países. Eles estão tentando fazer isso para justamente poder atingir essas metas. O que nos leva à pergunta: por que o mercado não faz? Né? Então, o mercado não consegue, como eu coloquei na minha última coluna, regular o termostato da Terra. Ele erra a mão. Tá? O Estado que tem maior capacidade de gestão não está tanto sujeito ao vai e vem do mercado, ele consegue olhar mais para o longo prazo. Tá? Aí eu prometo que agora eu já estou acabando. Eu vou passar bem rápido por essas instituições financeiras e a gente conversa. Pode ir passando, Juliano, se você quiser. Então, primeiro é o modelo de fundo soberano, que é esse fundo de pensão global da Noruega. Ele tem aí algo em torno de 1,27 trilhão. Vai mudar um pouquinho, 1,5, mas eu acho que hoje já está em 1,5 trilhão. Ele tem ali, olha, 1,5% da propriedade total de todas as empresas listadas publicamente no mundo, né, em mercados. Ele faz os investimentos concentrados em renda fixa, setor imobiliário, infraestrutura e particularmente energia renovável. É um foco muito importante do fundo avançar na agenda climática. Estamos aqui falando novamente de uma entidade estatal que está tentando fazer o quê? Dar o impulso direcional para o mercado. Aqui no Brasil, normalmente, quando a gente fala disso, vem a ideia do crowding out, né? Então está entrando o governo, está saindo o setor privado. Lá não. Aqui também, tá? Mas aqui também funciona da maneira como funciona lá fora. Aqui tem a barreira do debate que não deixa a gente avançar. Mas lá o setor estatal entra e o setor privado acompanha. E aqui também ocorre, mas talvez seja um problema de escala. Nossa escala é bem menor comparativamente aos esforços que eles fazem, tá? Mas isso ainda está por ser visto e isso é comprovado. Próxima, por favor. Depois o exemplo de Banco Nacional de Desenvolvimento é o KfW, que eu já mencionei. Então, 80% da propriedade dele é do governo federal, 20% dos estados alemães. Existe uma influência muito grande do Ministério da Fazenda deles lá sobre a gestão, na verdade sobre os rumos do banco, né? O banco é relativamente autônomo, tem governança bem forte, bem consolidada, mas tem uma flexibilidade imensa, tanto para investir em projetos de longo prazo, fortemente centrados na área de descarbonização, mas também tem várias subsidiárias que fazem inclusive capital de risco. Então entram nas startups logo no início, ajudam essas empresas a crescer, tem participação nessas empresas e ficam lá com a participação enquanto está dando lucro. Tá? E tem acesso direto ao orçamento do governo alemão e com isso busca, por meio dessas participações, pasmem vocês brasileiros, influenciar as empresas privadas por meio de uma ingerência política do governo alemão nessas empresas. Olha que pecado. E adivinha o que está acontecendo? As empresas privadas estão atingindo as metas do Acordo de Paris. Exatamente porque o KfW chega, bate na mesa e fala: olha, eu sou acionista, eu quero que vá nesse caminho, senão eu vendo as minhas ações. A boa e velha disciplina de mercado com uma motivação, né, de interesse público. Tá? E que, novamente, quem já estudou finanças conhece o Damodaran, né, o guru das finanças, ele já falou: olha, ESG deu errado. Ele escreveu um artigo no Financial Times falando: ESG deu errado por quê? Porque o risco é elevado. Então você não vai comprar um ativo por um preço, né, bom, com a potencial de valorização, porque o risco é muito grande desses ativos. Aí adivinha o que acontece? Tem que entrar a atuação estatal para poder corrigir esses problemas e garantir nessa visão de longo prazo com o suporte dos orçamentos públicos. E aí, finalmente, agora está acabando mesmo, tá, pessoal? É o último conglomerado, a última entidade estatal, que é esse modelo de holding estatal, que é um conglomerado estatal, que a China tem mais de 90. E aí eu trouxe o exemplo de Singapura, esse outro paraíso, né, libertário, né, os liberais agora adoram dizer, né, que um país que tem 70% dos imóveis de toda a nação, o Estado é proprietário de praticamente todas as propriedades no país, é um paraíso liberal. E eles têm esse grande conglomerado estatal que é a Temasek. E ela é uma gestora de ativos, só que é a contrapartida do setor privado. E ela faz a gestão desses ativos, inclusive para controlar as empresas. Porque uma holding pode efetivamente controlar a gestão da empresa. Então ela busca interferir no processo decisório dessas empresas para poder direcioná-las para os objetivos que o país tem. E a Temasek, ela pode sacar diretamente das reservas internacionais do país, pessoal. Parem para pensar nisso.
Ela é uma, junto com a autoridade monetária, pode sacar das reservas internacionais e investir em outros países. Tá? Esses são exemplos que eu trouxe para vocês de modelos considerados assim próximo da fronteira de qualidade que você consegue chegar em cada um deles. Tá? Então essa não é a média, isso não é algo que a gente consegue chegar em alguns anos. Tá? Mas esses são modelos que funcionam muito bem, tem uma governança muito bem trabalhada, muito detalhada, com proteção de ingerência tanto do setor privado quanto do setor público, né, principalmente dos governos de ocasião, e que com isso conseguem ampliar, né, o rol de ação dos estados nacionais. E aí, finalmente, para não dizer que não falei das flores, está aí os Estados Unidos entrando na onda, virou trending topics, parece, e agora os Estados Unidos também quer ter a sua Agência Nacional de Investimento. Vejam só. E a gente está falando, esse é um processo de discussão que já está avançado nos Estados Unidos, e a ideia é criar algo parecido com essa Corporação Financeira da Reconstrução, que foi criada lá em 1931, ali no encalço da Grande Depressão. O governo americano criou uma instituição, deu $500 bilhões para essa instituição, ela começou a emprestar para toda a economia, ela chegou a tomar mais de 40% dos ativos do mercado financeiro total dos Estados Unidos em 1934. Porque ela saía comprando ações de todo mundo, inclusive de bancos que estavam quebrando, dando dinheiro para municipalidades e estados. E olha o que aconteceu em 1940. O governo americano perdoou a dívida dos estados. Simplesmente apagou do caderninho e falou: essa dívida não existe. Deu jubileu da dívida dos estados, porque eles disseram que essa dívida foi concedida no momento de calamidade, e que o propósito da corporação não era ter lucro, era ajudar o bem coletivo num momento de necessidade. Só que essa corporação foi criada por um tempo determinado, em 1951. Ela foi extinta, parou de funcionar em 1957 e transferiu seus ativos para, né, aquele hall de instituições financeiras, né, que ficam debaixo do radar nos Estados Unidos, que fazem a gente acreditar que não tem Estado e não tem política industrial lá, né? Mas eles têm inúmeras agências que operam assim de maneira muito azeitada entre elas, e a gente está vendo agora. Quando vem um presidente e fala: vamos fazer política industrial, essas instituições emergem, né, porque elas já estão ali há décadas, e elas são rapidamente, né, amarradas, alinhavadas entre si, não está dando os resultados que eles esperam, exatamente porque é uma construção. É um país que ficou muito tempo sem usar essas instituições da maneira como elas estão sendo demandadas agora, mas eles estão tentando reconstruir esse sistema estatal de suporte à inovação nos Estados Unidos. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço demais a paciência